This meeting is being recorded. Vocês me ouvem agora? Me ouvem? Ok. Tive um problema aqui com o nosso programa de transmissão. Aí a gente vai operar de maneira um pouquinho diferente, tá bom? Qualquer coisa só nos sinalize, ok? Se não estiver entendendo, se estiver travando alguma coisa, por favor, só nos sinalize que a gente tenta resolver isso. Então, as tribos do norte, quando fala em Israel, né, reinou em Israel, está falando sobre as tribos do norte, os reis que reinaram na tribo do norte. Quando fala em Judá, reinou em Judá, está falando então das tribos do sul, que tiveram de 20 reis, tiveram 8, fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Das tribos do norte, todos fizeram o que era mal diante do Senhor, ok? Vamos à história dos reis aqui. E a partir do capítulo 17 até o capítulo 8 de Segunda Reis, nós veremos Deus levantando profetas, como eu falei ontem, né? Profetas aqui para para denunciar os erros dos reis, né? Era isso que para isso que Deus levantava então profetas para orientar os reis que estavam se desviando do verdadeiro Deus e da lei de Deus. Ok? O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani. Ele deu essa mensagem a respeito de Baal. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. E por isso vou acabar com você e com sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morreram nos campos serão comidas pelos urubus. Um minuto só. As pessoas, todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou como rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de lá agora de Israel, né? Ou seja, está falando das tribos do norte. No ano de 26 do reinado de Asa em Judá, perceba, tem um paralelo aqui. No ano de 26 do reinado de Asa em Judá, ok? Tribos do sul. Então, durante o reinado de Asa aqui nas tribos do sul, Elá se tornou rei de Israel, tribos do norte, ok? Sempre esse paralelo aqui. E governou 2 anos em Tirza. Zinri e um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei.
Aconteceu no ano 27 do reinado de Asa, em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e seu filho Elá haviam feito o Senhor, Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi o rei de todo o povo de Israel, em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou o Senhor por causa dos seus pecados e por terem feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez, e também a sua conspiração, estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queria fazer o de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam no lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou um monte de Samaria de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares do monte, construiu ali uma cidade e chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais que todos aqueles que haviam sido rei antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar a ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano de 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o seu Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Parênteses aqui. Você percebe, ok, mas nós já lemos a história de Acabe, sim, lá em Samuel, né? No entanto, aqui está contando a história de todos os reis de Israel. E logo mais, os profetas, então, vai contar a história dos profetas que viveram durante esses reinados aqui, confrontando esses reis, ok? Então, lembrando que aqui é a síntese, é o resumo daquilo que nos outros livros, tanto dos profetas quanto das crônicas e outros livros aqui da Bíblia, os livros históricos, falam então da história de Israel. E, então aqui é a síntese, é sintético, é resumido. Acabe construindo um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou um templo. 33. Levantou também um poste da deusa Aserá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Iel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Nun, Iel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segubi,
seu filho mais novo quando colocou os portões. Lembra da profecia que Jericó nunca mais poderia ser reconstruída? Lembra? Pois é. Aqui está contando a história de El. Quando ele começa a reconstruir a cidade, ele perde os filhos feridos de morte. Ok? Agora, aqui conta a história. Uma fração aqui na história de Elias, né? Um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando no portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, Senhor, que eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo, uma tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando os 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Quando comer vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho. Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faz com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, depois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias, Obadias era um fiel adorador a Deus, do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em caverna e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar, e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente encontrou Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele.
Encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que estou aqui. Mas Obadias disse: Que foi que eu fiz para que o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Senhor Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando encontrar Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador a Deus, o Senhor. Por acaso não lhe comentaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em dois grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: Pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo hoje, vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. E Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor, Deus, e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e todos os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vocês vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. E os profetas de Baal matem um deles. Cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com um outro touro. Aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandar fogo, este que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e preparem primeiro. Orem o seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde as nossas orações! E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Dizia: Ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu um altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então ele disse:
Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam isso pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: eu não vi nada. Então você percebe aqui que o cenário aqui era de uma... O profeta Elias tinha dito para o rei Acabe, durante o reinado de Acabe, ele disse: olha, não vai chover nem cair orvalho sobre a terra enquanto eu não ordenar. Certo, ok? Então tudo isso era Deus usava os profetas de forma muito pedagógica para mostrar que ele era o verdadeiro Deus. Então por isso que Deus falava por meio do profeta e respaldava o que o profeta dizia. Ok? Então houve uma seca muito grande. Aí, mas por que isso? Porque Israel havia permitido idolatria. Então ali, Acabe, mulher de Jezabel, ela prostituiu, trouxe a idolatria para o reino, e agora Acabe servia o deus Baal também, né? E aí, por conta disso, Deus cessou a chuva, e aí Elias falou: só quando eu orar, isso vai acontecer de novo. Pois bem, aí Elias vai lá, desafia os profetas, confronta os profetas e depois mata os profetas de Baal, certo? E agora, Elias está dizendo para o moço, para Geazi, ou melhor, Elias está dizendo para o moço: olha, vai e vê se tem alguma nuvem no céu, né? Sabe aquela coisa, filho, vai lá fora, vê se tem alguma nuvem, né? Ou seja, para ver se vai chover, né? Nós fazia muito tempo que não chovia. O ajudante foi e voltou dizendo: eu não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe. Ele diga que apronte o carro e volte para casa. Senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Meu Deus do céu. Elias, o profeta, sai correndo na frente de Acabe e seus cavalos. Quando o Espírito do Senhor vem sobre você, ele faz você correr mais do que cavalos. A unção faz isso. A unção faz isso. Quando aponta para os cavalos, né, aponta para a força, tudo aquilo que é natural, né? Mas quando o Espírito, alguém é tomado do Espírito do Senhor, você, o resultado, a sua produtividade, a unção leva você mais rápido do que cavalos podem levar, mais rápido que a força pode levar, né? Então, o que é unção, você imagina, olha as loucuras do Velho Testamento, olha as loucuras do Velho Testamento aqui, o poder de Deus. Um cara recebeu uma unção, sair correndo desatinado, e o cara corre mais do que cavalo. Tem noção disso? É isso que está acontecendo. Mas tudo isso está apontando, né, para algo espiritual. A unção faz você correr mais que cavalo.
A unção acelera a sua vida. Então creia na unção. Faz muito tempo que não chove, né? Faz muito tempo que algo não acontece, mas sabe que a unção de Deus faz as coisas acelerarem na sua vida. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel, né? Ou seja, o rei conta para esposa, né? Então, é claro aqui, né? Esse contexto de Jezabel é muito pedagógico, né? Porque é muito claro que é quando a mulher se torna mãe do marido, né? Então, assim como um filho conta as coisas para a mãe, o marido dá relatório o tempo inteiro para a esposa, mas esse relatório aqui é de coisa que ele deveria resolver, mas não. E outra, não é que o marido não precisa compartilhar as coisas com a esposa, né? Claro que sim, daí senão eles se tornam mais machões, né? Tirando, machões independentes, e aí é um problema. O problema aqui é que Acabe, ele conta as coisas para Jezabel, mas ele não conta a coisa resolvida, né? Ele conta o problema, ele não resolve. E aí ela, como uma boa mãe, né, a esposa não se torna mãe do marido, ela vai resolver, né? Só que aí tem uma coisa que é negociada aqui, que é o governo. Isso aqui fere a autoridade, né? Quando se negocia o governo, né? Então Acabe foi e contou para Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: olha só, ela é petulante, ela é forte, a Jezabel. Ela disse que os deuses me matem. Os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Então, o espírito de Jezabel aqui é aquela que acaba com toda a voz profética, todo aquele que vai contra ela, né, ou que vai remover o governo dela, a idolatria dela, a corrupção, vai denunciar a idolatria, a corrupção moral, religiosa dela, aquele que confronta, né? Ela manda um recado: eu vou te matar, né? Então a guerra é declarada, aqui é uma mulher forte, né, Jezabel. Mas a gente deve entender que ela é resultado de algo. Jezabel, ela é sempre resultado de um Acabe. Jezabel, essa mulher mãe, é resultado de um filho pai, perdão, de um rei filho, né? Então, era para Acabe reinar, ele não reina, ele abre mão disso, ele conta as coisas para a mulher e a mulher tem que intervir para resolver, porque emocionalmente ele é fraco, né? Ele é um rei de Israel, mas ele é fraco. Então, ele conta tudo para a mulher e a mulher sabe governar mesmo, ela diz: deixa comigo que eu resolvo, e ela resolve, né? Então, ela agora fala para Elias: ah, tu fez isso, tu acabou com os meus ídolos aqui, acabou com tudo isso, então agora que os deuses me vinguem. Se eu não fizer, que os deuses me matem. Se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. Olha que estranho aqui, né? Porque Elias mata 450 profetas de Baal, mas agora está fugindo de uma mulher, para ver o espírito da Jezabel, né? Como esse espírito que vai matar profeta, né? Esse espírito que atenta contra o profeta, né? Como é forte, né? Então, Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ali deixou o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Olha só, entra um estado quase depressivo, né? Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti.
Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no monte, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou todos os altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto e fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. É lindo aqui, né? Porque, bom, olha a sequência. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 parelhas de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez logo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Essa cena aqui, né? Primeiro, né? Depois que Deus fala com Elias, esse Elias que está fugindo da voz, da palavra de uma mulher, com medo, Deus chama Elias e tem um encontro com ele. E depois desse encontro, Elias foi transformado. E Elias agora ele passa a enfrentar o que antes ele estava fugindo. Elias estava com medo. A última sentença do Velho Testamento, lá em não, lá em a última sentença do Velho Testamento é isto, Abacuque, Malaquias, capítulo 4, verso 5. Deus disse que enviaria alguém no espírito de Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Bom, alguém no espírito de Elias nos parece que é alguém poderoso que vai realizar o que Elias fez. Mas o Novo Testamento existe também e manifesta também muito poder, né? Jesus realizou muito poder. Mas poder também não faltou no Velho Testamento. Então o espírito de Elias não é somente para alguém fazer o que Elias fez, mas para tornar-nos naquilo que Elias se tornou. O Espírito Santo vem sobre nós, não somente para nos dar poder para fazer aquilo que Elias fez, mas para nos tornar aquilo que Elias
se tornou? Sabe o que Elias se tornou? Ele sai dali. Deus diz, vai agora e unja Eliseu. Elias recebe a unção de adoção. Ele vai agora adota Eliseu. Ele unge Eliseu. Então existe aqui um espírito de paternidade agora, que Elias não tinha. Por isso que Deus leva ele para a caverna para imprimir nele a virtude da paternidade. Para fazer aí alguém bem resolvido sua paternidade, ele enfrenta aquilo que antes ele fugia. Então, é interessante, né? Porque Elias, ele ouve essa voz dessa mulher forte e ele foge. Ele enfrenta os profetas de Baal, enfrenta os homens, mas diante de uma mãe, diante dessa voz materna, né, feminina ou feminista, né, ele foge. E acontece que a partir de então ele vai, joga a capa dele sobre Eliseu e a capa simbolizava então o chamado. E aqui agora inicia o chamado de Eliseu, o sucessor depois de Elias. E é interessante porque Eliseu ele estava ali arando a terra com bois, né? Com um par de bois. Quando ele recebe o chamado, ele para tudo. Ele vai agora, ele pede, posso ir despedir dos meus pais? Ele vai despedir dos pais, ele queima as carroças e depois ele vai seguir Elias. O que isso significa? Quando você recebe um chamado, é necessário você queimar as carroças. O que é queimar as carroças? É definir o lugar que você não vai mais voltar. Quando você entra num relacionamento agora diante de Deus, você precisa queimar as carroças do velho relacionamento. Quando você começa a viver uma vida nova em Deus, você precisa queimar as carroças da velha vida. Quando você recebe um chamado da parte de Deus, você deve queimar todos os vínculos que você tinha antes de ter sido alcançado pelo chamado. Porque no momento da crise, se você tiver carroça lá, você vai voltar a fazer o que você fazia antes de ter sido encontrado por Deus. No momento da crise do relacionamento, se não apagar os contatos da lista telefônica, para onde é que você acha que você vai? É desse jeito. Precisa queimar as carroças. Não queimar os contatinhos as carroças dos contatinhos. Se não queimar, e agora, né? Alguém que recebe um chamado, quer voltar, fazer aquilo que fazia antes, tem que queimar. Existem coisas que você precisa eliminar da sua vida. O que Eliseu estava dizendo? Para essa vida eu não volto mais, porque eu sei que eu fui chamado por Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor. Isso aqui vai guardar a vida de Eliseu durante toda a sua vida, para sempre. Percebe? Então, o ato aqui, a atitude de queimar a carroça. Eu pergunto para você, quais carroças que você já queimou? Ou quais ainda você precisa tocar fogo? Simples quanto isso. Porque senão volta para o mesmo coisa. É o aplicativo que deixou instalado no celular. Não estou mais usando, isso era a velha vida, mas está lá. Não queimou. É a conta que está lá. É o e-mail que está lá. É o número de alguém que está lá. Entendeu? Então queimar as carroças. Isso pode causar muito problema. Queime todas as carroças. Queime todas as carroças. Isso também no coração. Recebeu um chamado. Mas está lá no coração sempre o desejo. Né? O desejo de voltar. Existe aquele vínculo ainda é estabelecido. É uma amizade que está lá. Né? E não tem mais como. Fazia parte da velha vida. Né? Tem que queimar as carroças. Eliseu queima as carroças dizendo, eu não tenho para onde voltar. Ok? Sabe qual foi o problema de Pedro? Jesus disse que era o tempo inteiro que ele ia morrer e ia ressuscitar. Ele falou isso o tempo inteiro. Então, só um pouquinho. Quando ele morre, uma questão lógica. Quem que deveria estar lá na porta do túmulo esperando ele 3 dias depois? Os discípulos. Quem que estava lá? Maria Madalena. Não foram os discípulos. Ok. Aí, olha para a narrativa bíblica, você vai ver que Pedro voltou a fazer uma coisa.
Depois Jesus encontra ele fazendo o quê? Pescando. Mas Jesus já não tinha chamado ele para ser pescador de homens? Para acabar aquele negócio? Ele ia ser, a partir de então, pescador de homens? Pois é. Mas porque Pedro não queimou os barcos. Porque Pedro não queimou as redes. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus tinha dito que era para ele parar de fazer. Você percebe? Então tem momento que tem que queimar a carroça, tem momento que tem que queimar as redes, tem momento que tem que queimar os barcos. Só que isso é no coração. Não é apenas um aspecto exterior. É no coração. Se no coração ainda tiver barco, você vai voltar a pescar. Homem, você vai pescar peixe. Se no coração ainda tem carroça, parelha de boi, você vai fazer aquilo que você fazia antes de ter sido chamado pelo Senhor. Por isso que no coração isso precisa estar bem claro. Queimar as carroças, queimar os barcos. E para alguns até Jesus disse que não era para voltar nem para despedir de pai e mãe. Olha que loucura. Aqui não teve problema, o profeta deixou Eliseu vir se despedir. Mas Jesus, depois, em determinado momento, Jesus diz: olha, quem não deixar pai e mãe por conta de mim não é digno de mim. Pô, eu acho extremamente constrangedor impedir alguém de ir num funeral. Agora, eu mesmo particularmente nunca fiz isso. Como? Né? Agora, imagina se o funeral fosse da mãe. O funeral do pai é uma questão de honra, né? Mas Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Jesus estava sendo pedagógico aqui. Porque sabia que aquele vínculo ali era um vínculo que precisava ser finalizado, dando início para uma nova vida. Quem recebe um chamado e olha para trás não é digno disso. Então, aqui esse chamado de Eliseu aqui é muito pedagógico para nós. Então, queime as carroças, queime tudo aquilo que possa levar você a voltar no lugar que você nunca mais deve estar. Ok? Relacionamentos, empregos, está lá como empreendedor, está lá, ok, Deus já deu palavra, mas está na luta. Mas a tendência sempre é buscar o conforto da segurança, do fixo, ainda que, né, aí tem que analisar os cenários, né? Estou falando aqui quando diante de uma palavra mesmo específica, alguém que recebeu um chamado mesmo. Porque falando essa questão de empreendedorismo, tem gente que a mentalidade não tem uma boa intenção, tem vigor, tem força, tem disposição, mas não tem um ensino, não tem uma pedagogia, não tem um governo, não tem uma administração, a pessoa não sabe administrar porque nunca gerou isso. Aí vai lá e se frustra. Não é porque não tem competência, não é porque não tem disposição, é porque não tem sabedoria para liderar, entendeu? E aí a pessoa às vezes é preferível que fique lá fiel no seu emprego lá, que tá limitado, já tá, ela não consegue fazer conta diante disso, né, em relação à empresa, né? Então, é esse o cenário. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e os matou. Então fez logo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com seu ajudante. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, e as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse sua prata, seu ouro, as suas mulheres e seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor.
Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como este homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, meus filhos, a minha prata e o meu ouro. E eu concordei. Os líderes do povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu pela primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados que tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo junto com os soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e de carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Eles já haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios diz que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num dia só, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel.
Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Traga um Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro dele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. E além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Por ordem do Senhor, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta desse homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: este é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Olha a honra de Nabote aqui. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que é que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que não queria comprar uma plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca, mas Nabote disse que não me daria sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, seu marido: afinal de contas, você é rei ou não é? Levante-se, anime-se, coma, e eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele, a mulher forte que usa a autoridade do marido. Sabe o que eu acho interessante? É que normalmente é assim: quando o homem faz da mulher uma mãe, é ela que vai resolver as coisas. É ela que vai e resolve as coisas, usa a autoridade do marido. Ele não consegue resolver as coisas dele. Aí ela vai lá e resolve. Mas quando um profeta vai
confrontar Jezabel, sabe quem é que anda para defender a querida? O Acabe. Interessante. Ele não consegue andar na autoridade que lhe foi concedida para resolver problema, mas para defender a mulher ele consegue. Normalmente é assim. Normalmente é assim. A mulher que faz tudo, mas daí para vir falar é o homem que vem. Aí ele tem autoridade para isso. Aí ele tem tônus para isso. Para enfrentar profetas, daí vem para resolver as coisas. Aí quem que vai falar para defender? Aí o Acabe fala. Jezabel pega o anel dele, a autoridade dele. Acabe é o homem que negocia sua autoridade. Ela diz: você é rei ou não é? Aí as cartas diziam o seguinte para os líderes de Jezreel: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Olha só, planejou um assassinato aqui. Os líderes e as autoridades de Israel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse das plantações de uva que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbe: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata um homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo é isto. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias disse: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: quanto a Jezabel, o Senhor Deus disse que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradou o Senhor como fez Acabe. E tudo o que fez foi sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel ia avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. E não comia nada. Dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no terceiro ano, Josafá... Olha só. Essa guerra que está acontecendo agora lá em Israel, entre Estados Unidos e Israel e Irã, ela não é nova, tá? Olha aqui. Durante 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Ou seja, Israel e o Irã. Que Irã era o Império Assírio. Ok? Então,
Isso aqui, ó, faz muito tempo que esse povo fica em guerra, né? Só está acontecendo mais algumas cenas agora. Mas no terceiro ano de Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Você sabe que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus do Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhes dará vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, só o que é coisa ruim. Acabe estava bravo com Micaías, né? Porque os profetas do Velho Testamento é assim, né? Você já viu, tem uns profetas hoje do Velho Testamento também. A questão hoje, né? Mas o Espírito é do Velho Testamento. Deus só livra de morte, do acidente que ia acontecer, que o diabo queria ceifar a vida dele na esquina, né? Quem não sabe? É, ok, verdade, Deus dá livramento, né? Mas isso é um do Velho Testamento, é só notícia ruim. E aqui, então, veio o rei Josafá, né? Dizendo: olha, vamos lutar. E aí, vamos atacar Ramote Gileade ou não? Aí ele diz: não, eu vou consultar os profetas aqui. Aí consultou, o Acabe consultou os profetas. Não, vai lá, vai dar certo, vai ser uma benção. E aí, Josafá disse assim: mas não tem mais nenhum outro, não? Aí Acabe respondeu, diz: não, tem um, mas ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Só profetiza o contrário, nunca tem uma palavra, uma profeta boa, profecia boa. Claro, porque confrontava ele estava todo desviado. Aí Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, mas só profetiza o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: olha só, ferro aponta para justiça. O que o Senhor Deus está dizendo é isso: o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor o rei vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. O cara fala para Micaías, o profeta: olha só, todo mundo profetiza coisa boa. É bom que tu vai pelo mesmo caminho. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor o rei vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você vai falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: vejo o exército de Deus espalhado pelos povos como ovelhas sem pasto. Micaías começa a dizer: eu vejo o teu exército espalhado como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá. Quando ele profetiza, Acabe fala para outro rei, Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisa boa? Acabe disse: eu falei, o cara só profetiza pitimba pra cima de mim. Ele nunca diz uma coisa boa. Micaías continuou: agora, escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou:
Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, governador da cidade, e o príncipe de Jeoás. Diga a eles que o joguem na cadeira e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. Meu Deus do céu. Ele disse: Josafá estava dizendo, né? Eu vou lutar e depois, quando eu voltar, prenda Micaías aí, quando eu voltar eu resolvo. Aí Micaías disse: Se o Senhor voltar, então eu não sou profeta. Se o Senhor voltar, se a minha palavra não se cumprir, e Deus diz que o Senhor vai morrer, eu não sou profeta. E diz também: Todos deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido! Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe, de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria no seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para sua própria região e para sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele, na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio, enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez com que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Josafá viveu em paz como rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegar até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus segundo o seu mau exemplo do seu pai, Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo pecar. Acasias adorou e serviu a Deus o Deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor
o Deus de Israel ficasse irado. Amém? E até aqui. Hoje, no capítulo 22, a história dos reis de Israel. Muito pedagógico aqui para nós, né? Então, lembre-se, diante do seu chamado, queime as carroças. Amém? Você não cabra a mão, o governo da autoridade que Deus deu a você. Não faça da sua mulher uma mãe. Né? Não faça do seu marido um filho. Ok? Então, o governo sempre se dará no meio daquele que Deus levantou como autoridade na sua casa, que está na figura masculina. Amém? Graças a Deus, uma boa tarde para você. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia, aqui, no nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Amém? Graças e paz. Uma boa tarde. Tchau, queridos.